Então bora. A Nicole perguntou assim, Gabs, oiê, oiê Nicole. Eu não entendi, eu não entendi muito bem como definir o A, a amplitude. Eu tenho que subtrair as extremidades e dividir por 2? Vamos lá. A amplitude de uma onda, ela é a distância entre o valor intermediário e o valor extremo. Distância vertical entre o valor intermediário e o valor extremo. Isso é a amplitude. Beleza? Só que o sinal depende do gráfico. Se o gráfico começa para cima, assim, no seno, o sinal é positivo. Se o gráfico começa para baixo, o sinal é negativo. Beleza? Você disse aí, eu tenho que subtrair as extremidades e dividir por 2? É uma maneira de fazer, né? A distância entre esse ponto e esse é a subtração das extremidades. 1 menos 1 dá 2. Metade disso é a amplitude. Então, respondendo a sua pergunta com uma palavra, sim. Beleza? Vamos lá, gente. Separei 3 exercícios bonitinhos aqui pra gente brincar. Eu vou fazer só esses 3. Essa matéria não exige também que a gente fique martelando muito, tá? E aí, vocês ficam livres para fazer o que vocês precisarem fazer. Uma pergunta rápida, como é que tá o estudo de geografia de vocês? Tá fluindo? Yes? De boas? Mesmo? Vocês estão conseguindo decorar as coisas tudo? Essa cara é... Por que você tá perguntando isso, Gabs? O que você tá tramando? Nada, é só que eu tenho medo de geografia. Vamos lá. Sejam F e G. Ah, esse exercício caiu na FMU, tá, gente? Sejam F e G duas funções definidas por f de x igual a raiz de 2 elevado a 3 seno de x menos 1 e g igual a meio elevado a 3 seno quadrado de x menos 1. A soma do valor mínimo de f com o valor mínimo de g é igual a f, deixa eu colocar só f, é igual a raiz de 2 elevado a 3 vezes seno de x menos 1. E g é igual a meio elevado a 3 vezes seno ao quadrado de x menos 1. Um cuidado de leve, gente. Esse exercício ele é muito menos de trigonometria do que do resto. Ele é um exercício de funções, beleza? E a parte de trigonometria é relativamente tranquila. O resto começa a ser meio trash. Mas basicamente, só para dar uma dica antes de eu perguntar para vocês se vocês têm alguma ideia de estratégia, a gente vai precisar pensar em funções parciais e principalmente se os gráficos dessas funções parciais são crescentes ou decrescentes. Tá bem? Então, quem viu as resoluções dos exercícios que eu fiz lá, viu eu usar essa ideia. Tá bom? Então vamos lá, gente. Alguém tem alguma estratégia para começar o exercício? Analisar o tamanho do seno. Tipo, na f de x, o seno tem que ser mínimo, porque senão vai aumentar o tamanho, né, do número. E aí, continua. E na g de x deveria ser máximo, porque 1 ao quadrado vai dar 1 e só vai aumentar o número de baixo. 1 ao quadrado vai dar 1, e isso vai 1 ao aumentar. quadrado não, tô dando um exemplo, sabe? Tipo, se o resultado do número fosse 2, aí seria 1 ao quadrado 1, daí só vai aumentando. Quanto maior for o seno, maior o... Eu acho que eu entendi. Fala, Hel. Eu não entendo essas coisas que o Augusto falou. Tipo, você não tem que fazer a mesma coisa que a gente fez no pré, só que lembrando que o ao quadrado, o mínimo é zero, não é? Sim, Foi isso que ele disse? mais ou menos. Ah, tá. O Guto, ele pensou um passo à frente, só que ele não deixou claro que ele pensou um passo à frente. Explico já já. Fala, Mari. No caso do quadrado, eu colocando como sendo o máximo ou o mínimo, dá na mesma, não dá? Depende. Se você colocar menos 1 ao quadrado vai dar 1. Se você colocar 1 ao quadrado vai dar 1. Isso não significa que 1 é o mínimo. Qual que é o mínimo?
Essa pergunta é muito boa. Eu vou colocar aqui a parte e a gente vai debater sobre ela já já, tá? Y é igual a seno ao quadrado de x. Que é uma sacada que a Helena tinha comentado aí de leve, tá? Vou comentar já já. Gui, fala a sua. Ô, Gabi, se eu tentar arrumar, tipo, que nem o raiz de 2, mudar ele para tipo, uma fração, um número elevado a uma fração e deixar bonitinho, e depois analisar o valor máximo e mínimo, é muito rolê? É, mas não tá errado. Mas é muito rolê. Totalmente desnecessário. Tá? Mas Tá, beleza. não tá nada errado. Tá tudo perfeito. Uhum, ok. Mais alguma? Alguma ideia? Não? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui antes de eu voltar para esse exercício. Pessoas, se eu tiver a função y igual a seno ao quadrado de x, se o exercício for só isso que eu vou falar agora, qual a imagem dessa função? Valendo a vaga na USP. 0 até 1. De 0 até 1. Vocês enxergam que o valor mínimo que essa função pode atingir é 0? Porque está ao quadrado. Se está ao quadrado, não pode ser negativo. O resultado final não tem como ser negativo, concorda? O menor número não negativo que existe é o 0. É possível o resultado disso dar 0? Sim. Se o seno for 0, ele ao quadrado vai resultar em 0 também. Tudo bem? Então, o seno de x sem o quadrado varia de menos 1 até 1. O seno quadrado de x varia de 0 até 1. Beleza? Parabéns, Helson, ganhou sua vaga na USP. Tá bom. Outra coisa. Mano, Deus te abençoe, na moral. Tá bom, tô me sentindo abençoado. Agora, a ideia é, eu preciso sim substituir o seno por 1 ou por menos 1 aqui, que são as extremidades, e substituir o seno ao quadrado por 0 ou por 1 aqui, que são as extremidades. Tá claro isso? Tá. Aí vem a ideia do Guto, que é a seguinte, vamos pensar um pouquinho à frente, pessoas. Ó, para obter o valor mínimo, não é assim que eu faço, tá? Mas fica olhando isso daqui, depois eu mostro como é que eu faço. Para obter o valor mínimo dessa função f, o Guto foi pensando um passo à frente e ele falou assim, bom, para eu obter o valor menor possível, eu tenho que colocar menos 1 no lugar do seno ou mais 1 no lugar do seno? E a galera um pouquinho menos bem treinada diria menos 1, que é menor. Se eu quero o mínimo, eu vou colocar o mínimo, certo? E nesse caso ia acertar, inclusive. Mas tem que pensar um pouquinho além, tá? Pensa assim, gente. Se esse seno... Olha que louco. Se esse seno é pequeno, então 3 seno vai ser pequeno, concorda? Então, 3 seno menos 1 vai ser pequeno. Tá claro isso que eu tô fazendo? Raiz de 2 elevado a algo, a função y igual a raiz de 2 elevado a x, ela é uma função exponencial crescente. Significa que quanto menor o x, menor o y também. E quanto maior o x, maior o y também. Tá claro isso? Ou seja, se eu estou pegando raiz de 2 elevado a algo pequeno, o resultado disso será também pequeno. Então tá coerente. De fato, para eu obter o valor mínimo da f, eu vou colocar o valor mínimo no seno. Repare que com essa mesma lógica, aqui fica ao contrário. Ó, seno ao quadrado. Esquece o quadrado. Eu estou pensando nisso daqui como uma coisa só, tá? Então, ó, seno ao quadrado. Se ele for mínimo, que é 0, né? Ele vai fazer com que isso aqui tudo seja mínimo. Tá claro isso? Só que meio elevado a alguma coisa é uma função exponencial decrescente. Que a base está entre 0 e 1, lembra? Ela ser exponencial decrescente significa que quanto maior o x, menor o y. E quanto menor o x, maior o y. Então, se eu colocar o valor mínimo no lugar do seno aqui,
Eu vou obter o valor máximo dessa função. Beleza. Tá bom. Dito isso, dá pra ver que é mó rolê pensar nisso aí tudo? Tá, então como é que eu, Gabs, faço? Eu substituo os dois. Em geral, dá pra fazer essa conta de cabeça, tá? Ao invés de fazer toda essa análise para depois substituir, eu faço ambos os casos. Quer ver? Olha até o fim. Eu escrevo F, deixo um espaço mágico, não falo se é máximo ou mínimo ainda. Vou lá no lugar do seno e coloco o menor valor, que é menos 1, ponho parênteses. Depois eu vou lá no lugar do seno e coloco o maior valor, que é mais 1, ponho parênteses. Vou lá no lugar do seno quadrado aqui, ó, coloco o menor valor, que é 0. Vou lá no lugar do seno quadrado e coloco o maior valor, que é 1 positivo, parênteses. Tudo bem? Faço as contas. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 1 dá menos 4. Aí vem a questão. Vocês ainda lembram função exponencial? Alguém sabe de cabeça quanto é que é raiz quadrada de 2 elevado a menos 4? Quem conseguir fazer essa de cabeça ganha mais uma vaga da USP. Raiz quadrada de 2 elevado a menos 4 dá 5 segundos. 1 sobre 16. 1 sobre... quase. Não é 1 sobre 16. 8. Não, pera. Tá chutando agora. A resposta é 1/4. 1/4. Pensa assim, ó. Raiz quadrada de 2 elevado a 4 daria 2 ao quadrado, que é 4. Com o menos vira de ponta cabeça. Tá vendo que para fazer esse tipo de conta de cabeça você precisa de uma organização certa? Senão fica muito difícil. É só organização. Vocês sabiam fazer isso, mas precisava dessa organização. Tá, então deu 1/4. O que eu faço com esse 1/4? Ai, Gabs, dorme. Não. Ó, vamos ver o outro aqui. 3 vezes 1 dá 3, menos 1 dá 2. Quanto é que é a raiz quadrada de 2? Ao quadrado. Isso é fácil. 2. Beleza? E agora, como é que eu sei qual que é o mínimo e qual que é o máximo? Gente, se você não sabe dentre esse e esse, qual que é o mínimo e qual que é o máximo, a gente vai ter grandes problemas daqui pra frente. O mínimo é o menor e o máximo é o maior. Beleza? 2, então, é o máximo. Agora eu vou lá e preencho, ó, F máximo e o outro é o mínimo. Tudo bem? Mesma coisa para o G. Vamos lá, olha só. Coloquei 0 ali, ficou meio elevado a menos 1. Vocês conseguem essa de cabeça? Quanto que é meio elevado a menos 1? 2. 2, muito bem. Aqui, deu 3 menos 1, 2. Quanto é que é meio elevado a 2? 1/4. 1/4. Olha que engraçado, deu os mesmos números. Coincidência, tá? Só que é ao contrário. Qual é menor? 1/4 é menor do que 2. Então, esse daqui é o G mínimo e esse é o G máximo. Beleza? A pergunta é a soma dos valores mínimos, dos dois valores mínimos, né? O de F com o de G. Então, a resposta vai ser 1/4 mais 1/4. Que dá 2/4, né? 2/4 dá uma valorizada no valor do imóvel. 2/4 é a mesma coisa que meio. Que torna a verdadeira alternativa D. Beleza? Dúvidas? Manda, Guto. Ô, Gabs, você pode dizer rapidão de novo por que que o G máximo está elevado a 0, por favor? O seno você trocou por 0 e não por menos 1? Eu fico confuso nessa parte. Porque não é seno, é seno ao quadrado. Ó. Y igual a seno varia do menos 1 até o 1. Certo? Agora, y igual a seno ao quadrado não pode resultar em menos 1. O resultado final dessa conta não pode ser menos 1.
porque está ao quadrado. O quadrado vai deixar positivo, concorda? Então o valor máximo, o novo valor máximo vai continuar sendo o valor máximo antigo ao quadrado. 1 ao quadrado continua sendo 1. Só que o valor mínimo não vai ser menos 1 e também não se dará, o valor mínimo não acontecerá quando o seno for menos 1, porque menos 1 ao quadrado dá 1. Beleza? O valor mínimo se dará quando o seno for 0, porque 0 ao quadrado dá 0. Tudo bem mesmo? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Quero mostrar isso no GeoGebra. O que acontece com o gráfico. Na verdade, eu nem tinha visto que era ao quadrado. Tava só chutando como seno de x. Pode crer. Ah, não. Em vez de GeoGebra, eu quero fazer um outro negócio muito louco. Por um segundo eu esqueci que vocês já sabem trigonometria pra caralho. Posso cometer uma loucura aqui? Então vamos lá. Vocês lembram dessa fórmula? Cosseno de 2x é igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de x? Lembra dessa fórmula? Tá bom. Olha isso que louco. A função y igual a seno ao quadrado, ela pode ser reescrita como y igual a cosseno de 2x menos 1, desculpa, ao contrário, 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Gabs, o que você fez aí, Gabs? Eu isolei o seno, tá vendo? Passei esse cara pra lá, esse pra cá. Tudo bem? Até aqui? Tá bom. Agora fala pra mim. Qual é o máximo que esse cosseno pode assumir? 1. E o mínimo é menos 1, certo? Tá. Então qual é o valor máximo dessa função y? E qual é o valor mínimo? Se eu colocar 1 aqui, vai ficar 1 menos 1, que é 0, dividido por 2, que dá 0, certo? E se eu colocar menos 1 aqui, com esse menos vai virar mais. 1 mais 1 é 2, dividido por 2 dá 1. Então o valor máximo é 1, o valor mínimo é 0. E essa função é essa função. Ou seja, o valor mínimo do seno ao quadrado é 0 e o valor máximo do seno ao quadrado é 1. Pegou essa? Bonitucha, né? Então olha que louco. Isso daqui é uma forma da gente trocar um gráfico de trigonometria ao quadrado por um gráfico de trigonometria que não tem quadrado, usando a fórmula do cosseno de 2x. Isso é do caralho. Mas não é uma técnica que você vai usar muitas vezes na sua vida, não. Dúvidas? Segue a vida? Então bora pro da VUNESP. Vocês vão fazer a prova da Unesp? Da VUNESP pra Unesp mesmo. Se passar, vai? Se passar, vai até pro Acre, né? Nada contra o Acre, tá, gente? Pelo amor de Deus. É só que é longe aqui, pra mim, pelo menos. Vamos lá. Mas detalhe, o SISU do Acre é mó alto, hein? Pra medicina? Pra medicina, de SISU de qualquer coisa é alto, né? É bizarro. O SISU de quase tudo tá alto esse ano. Teve direito que passou de 800. Eu olhei e falei assim, caralho, que porra é essa? Doideira, Desculpa né? a palavra. Vamos lá, pessoas. Do solo, você observa um amigo numa roda gigante. A altura H em metros do seu amigo em relação ao solo... Ó, quando ele fala que a altura H em metros do seu amigo, não é a altura do amigo, beleza? É a altura que o amigo se encontra. Tá bom? Porque a altura do amigo não varia, né? Chegou ali na fase adulta, aí não cresce mais, né? Ele fica do jeito que tá. Tá bom? Aí a altura H em metros do seu amigo em relação ao solo é dada pela expressão. Repara uma coisa nessa expressão. Eu sei que é grande, feia, assusta. Isso é bom pra você, porque assusta seus concorrentes. Tá? Mas, filosofa um pouquinho. Número constante, 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 constante. T é variável. E eu tenho um seno.
O seno é uma função periódica. Quer dizer que ela vai, volta, tipo um pêndulo. Ou seja, o que eu interpreto daqui, eu nem estou olhando número por número, não estou fazendo uma análise assim, estou vendo grosso. O cara está subindo, descendo. Claro, ele está numa roda gigante, beleza? Está girando, a altura dele vai ficar mais alta ou mais baixa conforme o tempo passa. Faz sentido isso? Beleza. Onde o t é dado em segundos e a medida angular em radianos. Então, o valor o valor disso aqui tudo, ó, é dado em radianos. Item A. Determine a altura em que seu amigo estava quando a roda começou a girar. Quem do fundo do coração acha que saberia fazer isso daqui, levanta a mão no Zoom ou fala eu no chat. O item A, pelo menos. Sim? O que é o item A? É substituir o t por zero. E aí não é função trigonométrica mais. Nem equação trigonométrica, é uma aritmética trigonométrica. É saber seno, cosseno e tangente, seno no caso, do maior número possível de ângulos, lembra? É aquele nosso comecinho lá. Aritmética trigonométrica eu chamo. Então vamos fazer rapidão. Ó, eu sei que h de t é igual 11,5 é o valor intermediário, certo? Só de bater o olho já sei que esse é o valor médio. Mais 10, o que é isso? Amplitude. Vezes o seno de. Aí fudeu, né? Que eu paro de perguntar, tá? Π vezes t menos 26 sobre 12. Ele quer t igual a zero, então eu vou lá com a minha borracha, apago o t, coloco zero no lugar, e agora tem que fazer a conta. Tudo bem? Reparem que passamos a ter 11,5 mais 10 vezes seno de menos 26 π sobre 12. Tudo bem se eu dar uma simplificadinha? 26 e 12 são ambos múltiplos de 2, né? E aí vai dar 13 π sobre 6. Menos 13 π sobre 6. Beleza? Já vai ter gente que vai chamar a FUVEST comunista nesse momento. Tá bom. E agora, hein? Como é que eu trabalho com esse menos 13 π sobre 6? Pessoas, esse número aqui, esquece o menos. Por um segundo, esquece esse menos. O 13 π sobre 6 é... tira, põe ou dobra e tira 1? Ou nenhum? Nenhum, né? É dobra e põe 1. Beleza? Tá. Então, ó, habilidades que eu ensinei vocês já. Primeiro, seno é uma função ímpar. Por que eu tô falando isso? Porque isso me permite colocar esse menos para fora aqui. É uma característica de função ímpar. Seno é uma função ímpar, então eu posso jogar o menos para fora, tá bom? Aí eu passo a ter 11,5 menos 10 vezes. Agora olha que animal. Eu tinha lá o ângulo π sobre 6. Tá aqui no primeiro quadrante, certo? Tira, põe, dobre, tira 1, dobre, põe 1. Volta para o primeiro quadrante, tá vendo? Tá claro para vocês que a primeira determinação positiva desse ângulo é o próprio π sobre 6? Se você quiser, você pode dividir lá por 2π e tal, mas não precisa. Você sabe escravos de Jó expandido. Olha quanto poder é isso. Aí a gente vai ter seno de π sobre 6. Π sobre 6 é 30 graus. Aqui na minha região, a gente chama seno de 30 graus de meio. Não sei como é que vocês chamam na região de vocês, mas aqui a gente chama de meio. Beleza? E meio vezes 10 dá 5. E 11,5 menos 5 dá 6,5. Tá em metros, né? Em metros. 6,5 metros é a altura em que ele se encontra a partir do solo em t igual a 0. Ou seja, quando ele sobe na montanha-russa. Na roda gigante. Tô vendo uma mão. Diga, Isa. Ô Gabs, ao invés de pensar nisso dos escravos de Jó que você pensou, podia só pensar que o 13π sobre 6 era correspondente do π sobre 6, então o seno vai ser igual. Mas e o sinal? Ah, Você precisa saber em que quadrante que tá?
Então, verdade, ele vai ser meio, mas pode ser mais meio ou menos meio. A princípio não tem como saber, tá bom? Então, ou você faz o escravo de Jó que eu fiz, ou você divide por 2π e vê quanto sobra. Que é o método mais mecânico, né? Mais clássico. Tudo bem o item A? Posso pro B? Item B. Determine as alturas mínimas, as alturas mínima e máxima que seu amigo alcança e o tempo gasto em uma volta completa. Período. Guto? Ô, Gabs, rapidão. Se fosse cosseno, não dava para passar o menos para frente, então? Se fosse cosseno, você poderia ignorar o menos. Numa função ímpar, você pode jogar o menos para frente. Numa função par, você pode colocar ou deixar de colocar o menos. Não estou sentindo firmeza nessa balançada de cabeça, então deixa eu mostrar aqui. Ó. Se eu tenho lá seno de menos x, eu posso jogar o menos para frente. Isso vai ser igual a menos seno de x. Isso porque seno é uma função ímpar. Agora, se eu tenho cosseno de menos x, eu posso ignorar o menos. Isso é a mesma coisa que o cosseno de x sem o menos. Isso é uma característica de função par. Beleza? É tipo daquelas propriedades de complementar e coisa que você tinha passado. Você consegue Fazer uma deduzir a partir tabelinha. delas, sim. Mas eu não estou usando elas para falar isso. Eu estou usando o conceito de paridade de função. Função ímpar, você pode ficar brincando de colocar o menos para dentro ou para fora. Função par, você pode ficar brincando de colocar o menos ou deixar de colocar. Colocar ou esconder. Beleza? E repara, é só dentro, tá? Não é fora. Não vai me meter um menos cosseno de x igual a cosseno de x. Tá errado. Beleza? Tá bom. Então, vamos lá. Item B. Ele quer a altura mínima, máxima e o período. Pessoas, essa é a parte mais fácil desse exercício. Ó, o que eu faria na hora da prova? Eu escreveria nessa ordem, inclusive. H é igual... Aí, o que eu faço? Ó. Vocês estão olhando para a fórmula? A fórmula está aqui, ó. Olha para ela. Eu tenho 11,5 mais 10 vezes... Eu vou colocar 1. Foda-se que tem um monte de coisa horrorosa dentro do seno. O valor máximo que o seno pode atingir é 1. Tudo bem? Beleza. Aí eu vou colocar ponto e vírgula. H, espaço mágico, igual a 11,5 mais 10 vezes menos 1 entre parênteses. Por que eu deixo espaço mágico? Porque a princípio eu não sei ainda se é máximo ou mínimo. Eu não quero fazer essa conta de cabeça, eu não quero pensar esse espaço da frente. Eu posso, mas não quero. Isso daqui vai dar 21,5. Certo? Vou colocar aqui embaixo. 21,5. E o outro vai dar 1,5. Qual que é o máximo? O grande. E o mínimo é o pequeno. Tudo bem? Ô, Gabs, você não precisa explicar de onde você tirou esse 1 e menos 1? Não. Não precisa explicar. Já é conhecimento comum que o valor máximo do seno é 1, o valor mínimo do seno é menos 1. Tá insegura? Não tem problema nenhum você explicar, tá? Aí escreve por extenso. O valor máximo do seno é 1, o valor mínimo do seno é menos 1. Logo, tudo bem? Se você quiser ser muito, muito detalhista, se fosse eu numa prova da facul, por exemplo, eu ia escrever mais uma coisa. Mas eu falo só depois de terminar, tá bom? Eu falo o que eu vou escrever só depois de terminar, porque eu não quero atrapalhar a galera. Agora, gente, e o período, hein? Como é que faz para descobrir o período? Fórmula. Não tem jeito. Já tiro sua dúvida, Hel? A fórmula é o período original da função trigonométrica em questão. O seno tem como período original 2π, certo? Dividido pelo módulo do cara que multiplica o x, ou no caso a variável que é t. Quem que está multiplicando t, pessoas? Não é π. Cuidado. Sobre 12. É π sobre 12. Tá claro isso? É mais interessante enxergar isso daqui assim, inclusive, ó. Π vezes t sobre 12 menos 26π sobre 12.
Tudo bem? Então, quem está multiplicando a variável é o π sobre 12. Eu vou escrever aqui, ó. π sobre 12. Esse sobre 12 sobe, o π corta, fica 24. Segundos, né? Segundos. Quer dizer que demora 24 segundos para a roda gigante dar uma volta completa. Eu não sei quanto a vocês, mas para mim essa roda gigante tá meio rápida. Fala, Hel. Eu acho que fiz uma pergunta meio idiota. Mas Toda não pergunta é sei. idiota, pode falar. Quando você estava lendo o enunciado, você falou que, tipo, você comentou do 11,5, que era o ponto médio. É a altura média, né? É o valor intermediário dessa função. Então, essa roda gigante não é uma roda, porque como que a altura mínima é 1,5, a máxima é 21,5 e a metade não é o meio delas. Metade é o Ah, meio. não, é sim. Ah, tá, esquece. Opa, foi mal. Se você subtrair e dividir por 2, você vai achar o valor da amplitude. Mas se você somar e dividir por 2, você vai achar o valor intermediário. A soma da Eu 23. poderia fazer assim, então, Assim como? usando o 11,5, Para achar o quê? a altura máxima é a mínima? Você Ah, vai- não, também não. Você vai usar o 11,5 sim. E tem que usar a amplitude também. Né? A Mas amplitude- daria pra fazer isso, Quê? tipo, sem fazer as contas. Mas você vai ter que fazer alguma conta. Tipo, 11,5 Não. mais a amplitude é uma conta. E 11,5 menos Tá, a mas amplitude. são contas muito mais leves, tipo. Não é isso que ele queria que fizesse. Tipo, ele aceitaria? É o que ele queria que você fizesse sim. Foi o que eu fiz. Ó, se você for ver com muita calma, é que eu falei muita coisa. Mas o que tá escrito aqui é 11,5 mais a amplitude. 11,5 menos a amplitude. Quando a gente substitui o seno inteiro por 1 e por menos 1, o que a gente tá fazendo é isso. Somar ou subtrair a amplitude. Sim, mas tem que fazer a conta. Tipo, explicar que você substituiu o seno. Você tá perguntando se precisa falar isso tudo numa dissertativa. Não, tipo assim, ó, se eu pegar, eu escrevo a função e coloco. Eu circulo o 11,5 e coloco. Esse é o valor médio e circulo 10. Essa é a amplitude. Taranã, pronto. Tipo, sem ter que substituir. Não, tá lindo. Ele vai assim. Sim. Ah, tá bom. Então tá. Eu acho Obrigada. mais fácil você escrever isso. Você gasta menos linha, inclusive, pra escrever isso. Mas não tá errado do seu jeito, não, tá? Tá perfeito. Mas é que na hora vai saber. Meu, na hora, a melhor ideia é que veio. Ontem, quando eu tava fazendo pré, você fez o exercício em 2 segundos. Eu demorei meia hora, porque eu fiz uma lei dos senos absurda, que nem precisava, então. Por isso que eu falei que é importante você assistir as minhas resoluções, porque tem vários métodos diferentes de fazer, alguns mais eficientes, outros menos eficientes. Não significa que o seu método que levou 10 horas é ruim, tá? Pelo contrário, didaticamente ele é muito bom. Provavelmente você aprendeu muito fazendo ele. Beleza? Posso seguir? Vou jogar isso aqui para outra página que eu não vou ter. Cortar. Aquele exercício da FUVEST lá que mistura com clapeyron é mancada, né? Não, nem foi esse. Foi outro. Não, eu Foi sei. um que Eu lembrei dele agora. foi um jeito muito fácil. E eu, sei lá, porque fiz uma coisa muito errada. Depois você me mostra. Vamos lá, só para encerrar então, mais esse exercício. Considere que... Aliás, gente, parabéns pela participação, hein? Continue participando assim. Eu achei que a gente ia acabar em 15 minutos o negócio e morreu. O fato da gente estar até agora significa que vocês estão participando bastante. Continuem. Aproveita, tá, gente? Considere que V de T, o volume de ar nos pulmões de um ser humano adulto, em litros, varia de no mínimo 2 litros a no máximo 4 litros. Sendo T a variável tempo em segundos. Entre as funções a seguir, a que melhor, esse melhor destacado tá muito bom, descreve V de T é. Ele destacou esse melhor, eu entendo o que ele fez aqui, ele tá se defendendo, tá? Porque existem sempre infinitas maneiras diferentes de representar uma mesma função trigonométrica, tá? Então ele tá querendo dizer uma das que podem representar. Essa é a ideia. Qual é a melhor que melhor representa? Eu não queria fazer esse aqui não, eu queria que vocês fizessem. Alguém tem alguma ideia?
Calcula a amplitude. Calcula a amplitude. Como? Subtrai o maior com o menor, que vai dar 2. Então, o maior que é 4, menos o menor que é 2, que vai dar 2. É isso? Isso. Não? Cadê o erro, gente? Fala pra mim. Gabi, se ele tem o menor 2, então o vale dele é 2, a crista é 4, o valor intermediário vai ser 3, não vai ser? Valor intermediário, sim, mas a gente tá calculando a amplitude por enquanto. Então, você colocou o valor médio, né? O valor médio é 3. De A fato. amplitude não é 1? A amplitude é 1. Por que a conta que ele fez tá errada? Faltou dividir por 2. Porque seria 4 menos 3. Isso. Porque seria... Não. Não, calma aí. Tá certo a sua justificativa, tá bom? Não é uma boa justificativa, mas não tá errada. Porque... Tipo, quando vocês perguntam, Gabs, por que tá errado eu fazer assim? Se eu respondo, porque o certo é fazer daquele jeito, você fica satisfeito? Não devia. Não é porque um outro jeito está correto que o seu deixa de estar. Beleza? Às vezes tem mais de um jeito de fazer a mesma coisa. Então essa não é uma boa justificativa. O jeito dele tá errado porque o correto seria esse. Tem que explicar o porquê que o jeito dele tá errado. Deixa eu explicar isso daqui, ó. Função seno, ela é mais ou menos assim, né? E ela continua para os dois lados. Para lá e para lá. Tudo bem? A amplitude não é isso aqui tudo, ó. Isso é uma confusão que eu fazia antigamente. Isso não é amplitude. A amplitude é a distância do valor máximo até o valor médio. Ou do valor mínimo até o valor médio. Beleza? Isso é amplitude. Então, quando a gente vai calcular, a gente não vai fazer essa distância. A gente vai fazer essa distância dividido por 2. Beleza? Que vai dar 1. Tá. Então, a gente descobriu a amplitude. A gente sabe o valor médio. O que mais? Acabou já, né? Já é o suficiente para a gente conseguir achar uma função que melhor descreve. Qual é a resposta? Não é de dado. É aí? É aí. Valor médio é quem soma. Amplitude é quem multiplica. Beleza? Cuidado aí. Então, se eu fosse pensar Gabs, em y igual, calma aí. Valor médio mais amplitude vezes seno de alguma coisa, ó, meu valor médio é 3 e a amplitude é 1. A única alternativa que tem o 3 somando fora e o 1 multiplicando fora é a E. Então, a E é a que melhor descreve. Essa é a resposta. Tudo bem? Diga, Guto. Acho que o Gui falou primeiro. Diga, Gui. então, eu ia perguntar do π sobre 3. A gente, tipo, nesse exercício, ignora ele mesmo ou... A gente não tem como saber isso. Então não tem como descobrir. Não tem informação... Eu vou até ler de novo, por via das dúvidas. Mas, da minha memória, a gente não tem informação suficiente para descobrir esse π sobre 3, tá? Considere que o volume de ar nos pulmões do ser humano em litros varia do mínimo 2 ao máximo 4. Isso daqui, ele está dando o valor do volume. Volume é o Y aqui, certo? É vertical. Vertical são alterações externas, lembra? Só esse e esse até agora. Essas informações até aqui, então, são informações externas. Sendo T a variável tempo, isso é interno. E só. Ele não falou nada sobre o período. Ele não falou quanto que é o período. Então, pelo enunciado, a gente não teria como deduzir esse π sobre 3 aqui, tá? Por isso que ele meteu esse melhor descreve. Fala, Guto. Ô Gabs, agora que você me corrigiu ali do negócio do jeito que eu respondi, eu fiquei confuso. Tipo, sempre que pergunta amplitude, eu pego o extremo e faço a distância do extremo até o meio, Beleza. ou o valor médio, né? E aí eu fiz assim, 4 menos 3. Tá errado fazer assim? Não, tá perfeito. É que o fato de você ter mostrado um jeito correto não justifica o porquê que o jeito dele estava errado. Entendeu? O jeito correto Entendi, não é Cintia. necessariamente único. Tá claro essa lógica argumentativa que eu tô passando aqui?
Inclusive, é por causa desse tipo de lógica argumentativa que cai matemática na segunda fase específica de direito na FUVEST. Não é porque você precisa saber trigonometria para fazer direito. É porque você precisa dessa lógica argumentativa. Beleza, Guto? Faz sentido? Beleza, deixa eu só perguntar outra coisinha. Quando você fez a amplitude fazendo a subtração do 4 pelo 2 e divide por 2 depois, eu não entendi por que nessa ordem. Fica um pouquinho Tanto faz a confuso ordem, nisso, na porque eu só verdade. sabia o outro jeito. Tanto faz a ordem, na verdade. Porque se eu fosse pensar numa fórmula, a fórmula correta seria essa aqui, ó. A amplitude, ou melhor, o módulo do A. Tudo bem? O módulo do A, a distância, porque o A pode ser positivo ou negativo, e aí depende se o gráfico vai para cima ou para baixo. Isso não tem como a gente saber sem ver o gráfico, tá bom? Então, o módulo do A é o y máximo menos o y mínimo. Eu vou pôr em módulo aqui também. Não precisaria, né? Porque o y máximo é maior que o y mínimo. Tudo bem? Então, essa distância dividido por 2. Pensando na matéria módulo, concorda que o módulo de uma subtração é a mesma coisa que falar distância disso até isso? Lembra dessa interpretação? Então, o que eu estou dizendo aqui é que a intensidade, o tamanho da amplitude, é a distância entre os pontos, entre os valores verticais de máximo e mínimo, dividida por 2. Ó, repara que a amplitude de fato é isso, que é metade disso. A amplitude tanto faz pensar do valor médio para o máximo ou do valor médio para o mínimo. É o mesmo tamanho. Ou seja, se eu pensar do valor mínimo para o máximo, isso é o dobro da amplitude. Faz sentido, gente? Tá encaixando tudo aí? Yes? Chega? Oi, Isa. Ô, Gabs, eu quero perguntar um negócio em relação à função cosseno separ. Você falou que, por ela separ, você pode ignorar o sinal de menos dentro do parênteses. Certo. Isso significa que você não precisa saber em qual quadrante está o ângulo? Ou nada a ver? Você ainda precisa saber em qual quadrante está o ângulo, porque se ele for positivo no primeiro ou no quarto quadrantes, o valor final do cosseno dá mais. Se ele for positivo, se o ângulo for positivo no segundo ou no terceiro quadrantes, o valor final do cosseno dá negativo. Ah, tá. Então você ainda precisa saber o quadrante, tá? Tá bom. Valeu. O legal de saber da paridade de uma função seno e cosseno, né, saber que é par ou ímpar, é justamente para quando aparecer exercícios em que tenha um menos dentro, eu não preciso ficar me preocupando, achar a primeira determinação negativa para depois somar e tal, os mó rolê, entendeu? Eu simplesmente me livro desse menos de dentro. Como que eu me livro? Se for seno, eu tenho que jogar para fora. Se for cosseno, eu posso desaparecer com ele e já era. Alguém sabe o que acontece se for tangente? Eu vou falar isso aí e encerro, tá bom? Que é legal. Pessoas, seno, vou escrever direito. Seno de x é ímpar. O que significa isso? Se eu tenho menos dentro, eu posso tirar o menos de dentro, mas como efeito colateral eu sou obrigado a colocar fora. Cosseno de x é par. O que significa isso? Se eu tenho menos dentro, eu posso tirar o menos de dentro sem necessidade de um efeito colateral. Beleza? E a tangente de x? Alguém sabe se é par ou se é ímpar? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? É ímpar. E eu fiz a demonstração para vocês já uma vez, mas foi muito rápida, se pá que vocês não gravaram. Ó, tangente de menos x não é a mesma coisa que seno de menos x sobre cosseno de menos x? Não usei nenhuma propriedade que vocês não conhecessem nesse momento. Agora, o seno é ímpar, então eu posso pôr o menos para fora. E o cosseno é par, eu posso simplesmente desaparecer com o sinal. Concorda? E repara que seno sobre cosseno é tangente. Ou seja, o que eu concluí aqui, olhando só esse primeiro membro e esse último membro,
é que eu posso desaparecer com o sinal ou que eu posso colocar o sinal para fora? Que eu posso colocar o sinal para fora, tá claro isso? Então a tangente também é uma função ímpar. Então se aparecer um menos dentro da tangente, eu também posso tirar, mas com efeito colateral ela também fica para fora. O menos também fica para fora. Por essa lógica, responde para mim. Secante é par ou ímpar? Com essa lógica de demonstração. Secante não é 1 sobre cosseno? Cosseno não é par? Então, 1 sobre cosseno de menos x é a mesma coisa que 1 sobre cosseno de x, concorda? Eu coloquei o menos para fora? Não, eu só ignorei, concorda? Então, secante é par. Porque ela está diretamente relacionada com cosseno, apenas com cosseno. Então, a secante de menos x é igual a secante de x. Por essa lógica, a cossecante de x é o quê? É ímpar. Porque ela é 1 sobre seno. Então, se eu tiver cossecante de menos x, é 1 sobre seno de menos x, põe o menos para fora, vai virar menos cossecante de x, tudo bem? Ela é ímpar. Falta uma. Qual que é a função trigonométrica que eu não falei ainda? Cotangente. Isso. E a cotangente é o quê? Ímpar. Muito bem. Por que ela é ímpar? Porque tangente é ímpar. Caralho, é isso. Não esquece mais, né? Não que você vá precisar muito dessas três. Mas uma coisa que eu senti vendo a cara de vocês aí, pelo menos, é que depois que eu cheguei aqui, mais ou menos, ó, você entendeu realmente o porquê que é par ou que é ímpar. E agora você não esquece mais essas. Essas são importantes. Beleza? Agora chega. Agora eu vou embora. Vamos embora? Tchau, gente. Sempre prazerzaço revê-los. Beijo vocês segunda-feira.